Oi gente, meu nome é Verônica Lima, eu sou maquiadora profissional e creator ranzinza, vocês sabem, é meu jeitinho. Eu estive mês passado com a Melina Barilli, nós fizemos alguns conteúdos juntas, ela veio participar do meu podcast, a gente aproveitou e fez uma live lá no Instagram dela também, invadi a necessaire dela, fiquei testando alguns produtos que eu nunca usei, maquiando ela, e nessa live uma seguidora, se eu não me engano, se chama Fabiola, pediu pra que eu fizesse mais maquiagens com essa paleta, com a Norvina Pro, que é uma paleta que eu nunca mais trouxe aqui no canal, né, inclusive tem anos que ela apareceu aqui, e essa seguidora pediu pra eu trazer mais maquiagens, opções de maquiagem, sugestões de maquiagem pra fazer com ela. Vou deixar passando aí na tela uma prévia dos lookinhos prontos, assim vocês conseguem ter uma noção já de cara de como esse vídeo vai ser. Eu ainda não faço ideia porque eu não fiz as maquiagens ainda. Como sempre, vou começar com primer. Quem tiver acostumado a usar primer, usa primer. Quem tiver acostumado a usar corretivo, usa corretivo. Eu vou começar o esfumado com esse marrom. Começa com essa cor porque ela é mais quentinha e eu acho que ela cria uma transição melhor pro meu tom de pele. E eu nem comecei o vídeo ainda, eu já tô lacrimejando, pelo amor de Deus. Enfim, esse pincel é o Gama 05 da Levangé. Eu aplico bem aqui no canto externo. Eu aplico pouca quantidade, que é só pra criar uma transição mesmo pra sombra que vai vir depois. E a aplicação dessa cor é uma etapa que você pode pular se você se der melhor com esfumados em tons frios, né? Aí agora eu venho pra esse tom aqui, vou usar um pincel menor, esse é o Gama 03. Eu aplico em cima, aqui no canto externo, pra me manter dentro desse esfumado marrom, porque esse esfumado marrom que eu fiz antes, lembra? É a minha transição pro meu tom de pele. E aí eu vou aplicar aqui dentro dessa primeira aplicação, ou seja, canto externo levando aqui pro côncavo, e aí eu mantenho esfumando pra ficar essa cor mais concentrada aqui no canto externo e no côncavo, e criando um degradê desse marrom frio pro marrom mais quente até o meu tom de pele. Eu puxo aqui na lateral também, por conta desse espaço que eu tenho no olho, e aí eu gosto de preencher esse espaço na lateral. Agora eu venho com essa sombra roxa e vou usar um pincel achatado, esse é o F03 da Macrylan. Eu vou aplicar bem aqui no cantinho, dentro da pálpebra móvel. Eu aplico deixando o produto aqui, ó, pra ele grudar no primer. Não vou esfumar nesse primeiro momento, porque essa sombra roxa, ela tende a sumir um pouquinho. Então eu deixo ela aqui, pra ela não sumir, não começar a ficar uma cor apagada. Aí depois que eu deixei ela na pálpebra, que ela grudou no primer, eu venho com outro pincel de esfumar, pode ser qualquer um, esse aqui no caso é o F09, mas pode ser literalmente qualquer pincel de esfumar, porque é só pra esfumar essa bordinha. O importante é que o pincel encoste só na bordinha, porque como eu falei, é uma sombra que some na hora de esfumar. Se eu passar o pincel aqui, vai começar a sumir e ficar aquela sombra apagada. Com a mesma sombra roxa, mas agora um pincel pequenininho, esse é o P11 da Macrylan, eu vou completar essa parte interna aqui do olho com essa sombra roxa. Pego mais produto e de novo deixo a sombra aqui, não esfumo para ela não sumir. E eu venho agora com esse marrom mais frio aqui embaixo. Esse modelo de pincel é o mesmo formato do pincel que eu tava usando anteriormente. Eu poderia continuar usando aquele pincel, mas eu só não queria parar pra limpar ele. Aí eu peguei um limpo com o mesmo formato e vou aplicando na parte restante inferior. Agora eu venho com esse marronzinho, que inclusive esqueci de falar, mas como eu comecei com esse, quem tem o subtom mais frio pode começar com esse. E aí eu vou usando ele pra completar essa parte da pálpebra que tá sem sombra. Esse pincel aqui é o número 12 da Oceane. Tem que esfumar bem essa bordinha do encontro das duas cores, dos dois lados, tanto aqui nesse marrom mais escuro, quanto esse encontro aqui com o roxo. Eu basicamente encosto o pincel e dou uma arrastada, encosto o pincel e arrasto. É da bordinha pra dentro do marrom. Aqui é a mesma coisa, da bordinha pra dentro do marrom. Aí eu uso um lápis preto na linha d'água superior pra dar acabamento na parte superior dos cílios. Eu vou usar uma máscara de cílios marrom, tanto em cima quanto embaixo. E depois da máscara, a make tá pronta. E vamos pra mais uma opção. Eu deixei um pó aqui no cantinho do olho pra ver se segura essa lágrima. Mas não vai segurar não. Quando um olho fala, eu vou lacrimejar, nada impede. Para esse esfumado mais clássico, neutrinho, eu vou usar essa cor primeiro.
Vou começar com um pincel bem grandão para esfumar já direto aqui no côncavo. Eu esfumo com o olho aberto, aquela coisa que eu sempre falo pra vocês, de deixar o espelho na altura do olho. Assim vocês conseguem ver bem a aplicação que está sendo feita no momento. E eu não vou fechar aqui no canto externo, eu vou deixar esse esfumado aqui no côncavo, levando aqui pra fora, e ele meio que vai acompanhar a sobrancelha. Tá vendo? Aqui pra fora, não fechando o canto externo. É pra ser uma sombra de transição mesmo. Aí eu vou dar um pouquinho mais de profundidade com essa cor aqui. Também vou esfumar com o olho aberto, dessa vez com um pincel menor. Esse é o F09 da Macrylan. E eu vou esfumar bem dentro do côncavo, bem em cima do côncavo e dentro da primeira aplicação que eu fiz. Assim eu crio o degradê de cor e mantenho aquele formato de esfumado que vem aqui no côncavo, vai saindo aqui em direção à sobrancelha e não fecha no canto externo. Já vou aproveitar para fazer a parte de baixo, eu venho com um pincel achatado, esse é o número 12 da Oceane. E ele é um pincel fofinho na ponta, então ele já vai esfumando ao mesmo tempo que aplica. E é pra ficar um esfumadinho bem sutil aqui embaixo mesmo. Quando chegar aqui nessa parte externa, eu vou unir aquele esfumado superior com essa parte inferior. Vai formar meio que um biquinho aqui. Um Vzinho aqui, ó. Aí agora, com o único marrom mais escuro, eu completo esse canto externo, que ficou sem nada. E vou aplicando com um pincel de esfumar menor do que o anterior, esse daqui é o Gama 03 da Levangie. Já aplico esfumando também. Aí agora eu vou usar a sombra B4. Eu vou aplicar com o dedo mesmo. Eu vou aplicar com o dedo mesmo, onde não tem sombra nenhuma. Mas eu tô achando que ela não tá dando muito efeito, né? Eu acho que eu vou aplicar essa outra de cima. Essa, a 5. Acho que essa daqui, ó, tem um brilhinho a mais, um tchan a mais. Vou cobrindo um pouquinho de onde eu já apliquei a outra. E aí, pra completar, venho com a sombra B1. Que paleta grande, difícil de ficar mostrando sombra. Quando fizeram essa paleta, não pensaram na dinâmica de fazer tutorial com ela. Enfim, eu aplico essa sombra B1 com um pincel bem pequenininho, esse é o F07, lápis preto na linha d'água superior sempre. E finalizei de novo com a máscara de cílios marrom. Indo para a opção mais coloridinha que a gente tem até agora, eu vou começar com a sombra amarela. E com a ajuda de um pincel lápis, eu vou começar a depositar essa sombra no comecinho do olho. Esse é o MS16 da Mariana Saad e tem o F08 da Macrylan, que é igual. Agora com essa sombra champanhe do lado da amarela, vou aplicar com o dedo e eu aplico aqui no centro da pálpebra. Eu vou deixar um espaço no canto externo sem nada para aplicar a sombra roxa. Aí eu tiro o excesso de sombra do meu dedo, deixo o dedo limpo. E no encontro das duas cores, eu vou arrastando um pouquinho, bem na bordinha, que é para criar o degradê entre as duas cores. Se precisar, volta com um pouquinho do amarelo para reforçar a cor. Agora com a sombra C4, que é a sombra lilás, a única lilás da paleta, eu venho com o pincel achatado. F03 Macrylan, vou deixando a sombra aqui no canto externo. Lembra que essa sombra não pode esfumar, senão ela some. Para esfumar, eu vou usar esse rosa e vou aplicar bem na bordinha, já aplico esfumando mesmo. Tem que ser bem na bordinha, porque senão a sombra lilás vai sumir. Aí eu aplico na bordinha da lilás. Quando eu vejo que já quase não tem mais sombra no pincel, eu vou levando para o restante do côncavo, para esfumar a bordinha das outras cores e também criar uma transição de cor com elas. E aí eu vou esfumando, deixa a mão bem levinha para esfumar e a cor não ficar tão forte. Esse rosa é mais para fazer um degradê pro tom de pele. E aí aqui na lateral, dá uma esfumadinha também. E aí se precisar, vem com a esponjinha só para acertar o formato. Não precisa ter produto na esponjinha, é só o que sobrou de resquício do momento que fez a pele. E aí pode finalizar assim, com a sombra somente na parte de cima se quiser, mas eu vou complementar com esse delineador roxo da Mariana Saad. Aí o restante do delineado com o delineador preto tradicional. E completo
o acabamento dos cílios, como sempre, com o lápis preto. E aí finaliza com a máscara, uma opção bem coloridinha pra quem gosta. Vamos pra última, porque meu olho pede arrego já. Eu vou usar, eu gostei da combinação de sombra tipo nude com esse amarelo, mas aí eu vou trocar e vir com essa daqui de cima, até porque ela tem mais brilho, né? Aí eu vou aplicar assim, ó, na pálpebra inteira. E aí pra criar um esfumado de acabamento, né, que vai ligar com essa sombra brilhante, eu vou usar essa sombra aqui. Uso um pincel bem grandão, que é pro esfumado ficar bem difuso. Aí eu vou jogar a cabeça um pouquinho pra trás. Vou fazer os primeiros toques com o pincel no canto externo. E aí depois eu já vou esfumando. Porque essa sombra, como é uma sombra de transição, ela já vai criando esse efeito difuso. E que vai ajudar a dar o acabamento para essa sombra brilhante. E vou usar um pouco dessa sombra aqui também, que ela é um pouco mais neutra, né? Mais fria em comparação a essa. Só para neutralizar um pouco do amarelado da sombra anterior. Aplico esfumando mesmo, pouca quantidade de sombra. Pincel MS16 de novo, para aplicar a sombra amarela. Aí eu vou aplicar bem aqui no cantinho. Concentro mais a sombra aqui no cantinho. Aí eu tiro o excesso de sombra do pincel e esfumo no encontro das duas cores aqui. Aí eu vou usar um pincel bem pequenininho, de precisão, com lápis preto. E vou começar a esfumar esse lápis preto bem rente à raiz dos cílios, concentrando mais na parte externa. Pego mais lápis conforme for precisando. E vou concentrando esse esfumado próximo à raiz dos cílios. E para selar esse lápis preto, eu vou usar essa sombra marrom fria e vou selando e esfumando. Esse pincel não tem numeração, mas pode ser o P11 da Macrylan, que é igualzinho. A ideia aqui é mais criar um volumezinho na raiz do cílio e ajudar a dar uma alongada. Não pode faltar, né, o lápis preto na linha d'água superior. Só que dessa vez eu vou aplicar na linha d'água de baixo também. E agora eu volto com aquele pincelzinho de precisão, esfumando apenas a bordinha desse lápis preto. Aí vem com a sombra, o mesmo marrom que eu usei aqui em cima para selar o lápis preto. Aí eu vou finalizar com uma máscara de cílios preta e temos a maquiagem pronta. Bom, esses foram então os 4 lookinhos que meu olho me permitiu fazer hoje. Lembrando que foi mais livre, sem a intenção de fazer algo mais usável pro dia a dia. Mas aí fica à vontade para adaptar do seu jeito, usar as combinações de cores de outra forma. Eu espero pelo menos que eu tenha ajudado de alguma forma vocês usarem mais a Norvina Pro de vocês. Vou finalizar aqui, espero que vocês tenham gostado, voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau!